aqui eu fiz uma parte preparativa já para facilitar o nosso entendimento, né? Então, só a gente vem falando já de muitos fatores sobre o nosso corpo humano. Então a gente fez uns gráficos aqui para a gente poder entender algumas partes. Então, o eu aqui agora, então a gente vê que o meu eu presente é 10%, né? Parte do subconsciente é 90% do inconsciente que a gente age no dia a dia. Então, através das nossas emoções, as nossas ações, sentimentos, crenças, ego, isso e mais algumas coisas, ele está entrelaçado com o nosso inconsciente, com o nosso movimento. Então, o que eu conheço sobre que está relacionado a isso reflete sobre o meu dia a dia, certo? Então, assim, a gente está viciado em ciclos viciosos de atitudes, porque já está armazenado no nosso inconsciente. Isso já está gravado. Então, o que a gente tem que fazer? Desfazer, refazer. É como, por exemplo, escrever algumas coisas inadequadas no estudo, quando foi recapitular, está errado. Tem que refazer, tem que melhorar, tem que mudar. Entendeu? Umas coisas estão certas, outras estão erradas. Então, dentro do contexto das nossas emoções, do nosso ego, nossas crenças, tem coisas boas, mas tem coisas que a gente tem que reajustar. Aí, por causa disso que entra o sofrimento, existe a dor, existe o mal-estar, existem sensações, desconforto dentro do nosso corpo físico, dentro da nossa vida. Isso reflete no nosso dia a dia. Isso. Então, dentro das nossas ações, é o que a gente faz no dia a dia. O que está errado? A gente nem percebe. Quando a gente começa a perceber, é que fica bacana, porque daí a gente começa a reajustar. Dentro dos nossos sentimentos, a crença que a gente tem se torna realidade, aquilo que eu acredito. Então não deve acreditar em umas coisas que às vezes nem tem certeza. Entendeu? Então o ego. Então muita gente na sociedade nem sabe o que é o ego. Então as nossas emoções, aonde tem o apego, onde tem a mágoa, onde existe a culpa, existem muitas coisas relacionadas lá dentro. O que a gente pode falar dentro das nossas emoções? Tem muita coisa relacionada lá dentro, que nos machuca, que a gente sofre por isso. Qual é o primeiro passo? Seria entender o que temos dentro das nossas emoções. Porque hoje a gente vai falar mais relacionado a isso. Então aqui eu só trouxe para poder entender. Porque não dá para falar de tudo de uma vez só. A gente fala em partes. Então, se a gente compreende o que é emoção, o que é o ego, o que é as crenças, o que é os sentimentos, o que é as minhas ações, começa a entender o contexto, começa a rastrear e perceber, ó, isso que eu tenho que mudar, aquilo está errado, aquilo eu fiz errado, estou repetindo. Com isso, vai rastreando e começa a mudar, a refazer o que eu já coloquei para dentro do meu inconsciente que precisa ser mudado. Primeiramente, eu preciso entender, porque senão não tem mudança. Não muda automático. Quem muda só é eu, mais ninguém. Então, através da compreensão, isso se começa a favorecer, me favorecer, pela compreensão da vida em si, que acontece algumas coisas que me prejudicam, que me trazem dor, sofrimento, coisas ruins. Então eu preciso entender para obter mudanças. Mas o que a gente vai comentar agora um pouco é sobre as mágoas. O que é a mágoa? Está relacionado a isso? Por exemplo, algumas pessoas que estão à nossa volta podem nos magoar. E o que acontece? A gente sofre por aquela pessoa. Porque aquela pessoa não poderia fazer isso comigo, porque não deveria, porque eu sempre ajudei ela, porque não sei o que, fica matutando dentro da mente. O que acontece? Imagina que isso aqui, esse círculo aqui seria a minha emoção. Então, quanto maior a mágoa,
o rasgo dentro da nossa emoção é maior, o sofrimento é maior. Então, há sofrimentos menores, que as dores são menores, não sente tanto, mas vai alimentando, vai crescendo isso e vai cortando por dentro dos sentimentos, dentro das emoções, e vai abrindo ferida. Imagina um corpo físico, colocando externamente no corpo físico. Cortou, por exemplo, o pé ou a mão, alguma parte. Quanto tempo demora? Tem que dar um ponto e tal. Demora um cuidado nesse sentido para fechar. Mas uma emoção está sofrendo uma mágoa que é alimentada por nós, por aquela pessoa que às vezes está do meu lado, mas me faz sofrer, que é alimentada às vezes por anos. Olha a brecha que faz nossa emoção, o sofrimento que causa. Então traz dor, traz sofrimento nesse sentido para a vida. Então assim, primeiro ponto é entender aonde está a mágoa. Que ponto? Primeiro ponto é entender. Estou sofrendo por nesse sentido? O que se deve fazer? Uma das situações é não querer mais sofrer por aquilo. Eu não quero sofrer por aquilo. Não vou mais sofrer. Essa pessoa, ela fez aquilo porque achou que estava certo e está tudo bem. Isso é um problema dela, não é problema meu. O que acontece? A gente acaba sofrendo pelas pessoas, por quê? Porque as pessoas erram conosco, mas todo mundo tem direito de errar. Eu também erro com o outro, e assim sucessivamente. Mas o que? A gente acaba se prendendo naquela pessoa e achando que ela não poderia fazer isso comigo. Mas todos nós erramos. Então a importância que a gente dá pelas coisas ao sofrimento, ao apego naquela situação. O que a gente poderia falar mais nisso, Daniel? Nesse sentido, para agregar esse valor maior. Eu vejo a questão da mágoa é que a gente não tem um controle sobre as outras pessoas, né? Isso. A gente tem o livre-arbítrio. Correto. Eu posso fazer o que eu quiser. Para qualquer pessoa tem o livre-arbítrio. Mas se eu faço algo para o Cid, ou o Cid faz algo para mim que me magoou, é o livre-arbítrio do Cid. Eu não tenho um controle sobre o que tu fala para mim. Sim. Certo? Certo. Mas eu tenho um controle o que eu vou fazer com o que tu me falou. Se eu simplesmente vou ficar me corroendo aquela mágoa, aquela sensação, ou eu simplesmente vou dizer, tá bom, agora eu sei como é que o Cid é. Simplesmente, se for necessário, eu só vou evitar o Cid. Pronto. Eu tenho um controle sobre o que? O que eu vou fazer com o que chegou até mim. Lógico. Se eu vou alimentar ou não. Porque se eu não alimento, vai diminuir até sumir. Sim. Isso é para qualquer emoção que a gente recebe, é aberto na verdade, né? Porque eu estou em contato, conversando com alguém, ela vai falar algumas coisas que às vezes eu não estou de acordo. Mas vai de mim alimentar aquela sensação ruim ou simplesmente não alimentar ela. É o que? Dar ar para aquela emoção ficar o quê? Permitindo a minha cabeça ficar o quê? Pensando em cima daquilo ali. Sim. Se eu não permitir isso, só simplesmente cortar, vai sumir. Mas o problema é quando a pessoa fica o quê? Ah, era o Cid. Olha quantas vezes eu ajudei ele. Só que a pessoa não percebe que naquele momento ela fica só piorando mais internamente, se castigando. Sim. O Cid nem tá fazendo mais nada. É eu que tô prolongando aquela coisa que o Cid fez. Então o problema não é o Cid. O problema é eu que não sei lidar com a situação. Sim. Entendeu? Às vezes o Cid fez algo inconsciente, nem sabe que tá me prejudicando. Mas eu dentro de mim, meu Deus do céu, vai cair o mundo. Então isso é o que? Não o outro, e sim a gente aprender a lidar com a situação que ocorre quando chega, entendeu? Muito boa a tua colocação, excelente. Então assim, a mágoa existe o seguinte: descobrir que a mágoa que eu estou sofrendo por outra pessoa, por exemplo, né? Por outra pessoa. Então o que acontece? Caímos no ponto zero. O ponto zero é pequenininho. Descobrir. Agora eu vou tratar isso. A partir do momento que eu foco no tratar, o que acontece? Eu vou expandindo a compreensão isso, porque eu vou descobrindo maneiras de tratar. Então eu vou partindo para a cura, porque eu descobri que eu posso modificar lá dentro. Mas se eu não descubro, não muda. Continua a mesma coisa.
Então, a partir do momento que eu entendo a mágoa e vou mudar, eu posso agir. Vem aquela sensação ruim, eu posso colocar de várias maneiras, mas eu posso estar colocando o seguinte: a partir de hoje eu não vou mais sofrer por essa pessoa, porque eu não me permito mais sofrer pelos outros. Não há necessidade. Eu vou sofrer pelos outros e a outra pessoa às vezes nem está sabendo que eu estou sofrendo por ela. Não vale a pena a dor pelo outro. Simplesmente ela errou. Eu tenho que aprender a lidar com isso. A partir do momento que a gente vai dizendo isso, essa sensação de mágoa ela começa a reduzir. Acaba de semanas, de meses, de um tempo. Essa sensação que eu sofro começa a diminuir. Existe um porém. A mágoa está relacionada a algumas coisas. Então não vai diminuir tudo. Aquele ponto que você descobriu, tem vários pontos. Então, tudo dentro dessa cadeia é assim que funciona. Então precisa descobrir o que eu tenho. Qual é o problema? É que nem o corpo físico. Você acha um problema, o médico trata. Então, o problema é descobrir. A mente, a partir do momento que a gente busca soluções, o foco começa a aumentar e diminuir a dor dentro. Comece a falar consigo mesmo que aquilo você não quer mais para você, de alguma maneira. Da maneira que você achar melhor, que achar conveniente. Com isso, a sua mente vai buscando alternativas para mudar o inconsciente, a sua realidade. Se chama um ponto zero. Você descobriu, chegou no ponto zero e você começa a trabalhar com ao longo do tempo as colocações adequadas, e isso vai diminuindo. O Daniel colocou o ponto ali, legal, porque a outra pessoa, ela não tem nada a ver comigo e ao mesmo tempo tem tudo a ver. Então é a maneira que eu lido com a situação, é o que vale para nosso interno, porque é uma parte que é o seguinte: todas as minhas ações, pensamentos ou ações, tudo há uma parte que a gente tem que compreender essa parte. E vai compreendendo o quê? Aos poucos. E vai controlando. É o controlamento daquilo que a gente sente e pensa. A mente, o que acontece? A pessoa fez uma coisa, a mente já vem. Uma coisa assim, relacionada, às vezes, coisas que não é legal. E a gente tem que trabalhar com a nossa mente. Por quê? Os nossos pensamentos não são totalmente nossos. Todos nossos que vêm. Vem de fora, do campo energético fora. E pode ser de qualquer pessoa. E às vezes nos atrapalha. A partir do momento que a gente vai trabalhando e vai entendendo, esse aspecto vai mudando. Pode colocar, Daniel. Essa parte da mágoa, tanto a parte de emoções, outro exemplo, a questão do medo, esteja uma pessoa falar que é interessante quando vir algo assim, a gente tratar a emoção como um amigo. A hora que vê a emoção, por exemplo, um medo de altura, chegou no pensamento, falar assim: sei que tu tá aí, eu sei que a gente tem essa dificuldade e a gente vai conseguir vencer isso aí juntos. Tratar a emoção como se realmente fosse um ser ali. Sim, porque faz parte da gente. Não, faz parte da gente. E não repudiar, dizendo: ai meu Deus, coisa ruim, não sei o que. Entrar em desespero. Não, eu sei que tu tá aí, a gente vai conseguir passar por isso, a gente vai vencer. O que a gente pode fazer para melhorar? Sim. Não repudiar ou entrar em desespero, sabe? Realmente conversar consigo mesmo. Isso, conversar. Que conversando chega em alguma conclusão, se realmente a pessoa quer melhorar, né? É isso aí. O conversar. Quando você percebe algo errado em você, você precisa conversar, dialogar, não se desesperar. Conversar. Não vai tudo certo, vou encontrar alternativa para isso e amanhã já passou isso. Você tem que conversar consigo mesmo, com o mental. Com isso há mudanças no subconsciente. Então, aqui a mágoa deu para entender, certo? Tudo bem para vocês? Algum questionamento? A gente poderia passar para o apego, que também é importante, que está relacionado a isso, que eu achei interessante hoje. Tudo bem para vocês? Então, o apego, o que acontece? É outra parte interessante para a gente, porque, como eu coloquei, são várias partes que é correlacionada conosco. O apego ela pode ser por várias coisas, pode ser por bens materiais, por pessoas,
na nossa vida que às vezes se afasta, vai morar em outro país, morreu e a gente perde e não tem o que fazer. Uma certeza que a gente tem que entender que a gente vai morrer um dia. E todas as pessoas do lado vão morrer. Quando é que não sabe. Mas a certeza a gente tem, vai morrer. Hoje estamos aqui, amanhã não é. Então para que sofrer? Se perguntar para a pessoa que foi embora, você quer que eu sofra por você? Se desse para fazer isso? A pessoa vai dizer, não, imagina, não quero que você sofra por mim. Então o que acontece? Deixa vivo no seu coração, está tudo certo. Ó, vai em paz, Deus os abençoe. Nos encontraremos um dia. O que foi viajar e um dia a gente vai ver. Entendeu? Não tem vivo. Sofrimento não leva a nada, só leva a baixar a vibração e você sofrer mais ainda e você ficar pior. Então, por causa do apego de pessoas que às vezes se foram. Tem um apego material. Por quê? Porque a gente não sabe perder, a gente não aprendeu a saber perder. A gente só sabe ganhar. Querer ganhar. Quando ganha é uma maravilha, né? Mais de quando perde. A tristeza porque não sei o quê. Gente, deixa pra lá, tá tudo certo. Por quê? Tem uma lei universal. Tudo que é meu, que é para ser meu, vai voltar. O ano que vem, o outro, mais adiante, vai voltar. Ah, alguém me roubou, não tem problema, vai voltar. Se é para mim, vai ser assim. Entendeu? Não se apegue. A perca, nós temos que aprender a perder. Perdeu o dinheiro, esquece, está tudo certo. Se não é para perder, alguém vai te devolver o dinheiro, não tem problema. Então, o apego, a gente se apega numa coisa e outra, e outra, e outra. Ai meu Deus do céu, perdi uma camiseta, perdi um isso, perdeu. A gente sempre vai perder. Então, se a gente perguntar para as pessoas que já têm uma certa idade, quanta coisa perdeu na vida? Então, não tem como entrar numa situação de não perder. A vida nos ensina que tem que aprender a saber perder. Por quê? A gente fica pegado em certas coisas, a gente vai sofrer por aquilo. Há necessidade de sofrimento, você já perdeu e agora você vai fazer mais o quê? Entendeu? Seja um bem material ou seja uma pessoa. O acontecimento não vai mudar. Vai mudar a minha reação perante o acontecimento. Eu posso escolher sofrer, escolher não sofrer, ajudar outras pessoas a entender o processo e não sofrer, ou posso me desesperar. A escolha é minha. Como é que eu vou agir? Então, a escola da vida nos ensinou até o momento de que nós deveríamos sofrer para aquela pessoa. Não deve sofrer. Deve entender que aquela pessoa era o momento dela. Porque Deus, pelo que entendemos, faz a coisa certa no momento certo. E está tudo certo. Coisas que a gente não compreende direito. Então, assim, o apego, tem gente que às vezes briga pelo copo d'água, entendeu? Pelo apego. Então, aí vai de cada um da compreensão. Mas até onde que está ligado a isso? Até onde que a gente deve sofrer com isso? Nada, gente. Se nós morrêssemos agora, o que você vai levar? O que nós vamos levar? Só o que aprendemos. Não é nada nosso, é tudo emprestado. Então, assim, o apego ele vem para nos ensinar de que só temos que aprender com isso, a lidar com esse momento do perder. Tanto uma pessoa querida ao nosso lado, como um bem material, seja lá o que for. Um grande valor ou um pequeno valor. Simplesmente é um bem. Você vai restabelecer de volta. De uma maneira adequada. E tudo bem. Pode colocar lá. Ou seja, um ponto interessante do apego, quando tu fala apego, é laço, no meu ver. É uma amarração que tu tem com alguma coisa. Certo. E a gente tem que ter claro que tudo é energia. Sim. Então, quando eu sou apegado, por exemplo, a uma pessoa, que essa pessoa, ela se afastou. Só que, mentalmente, eu queria que essa pessoa estivesse perto. Eu estou apegado a essa pessoa. E eu estou num laço com essa pessoa. E como toda energia, o que acontece? Essa pessoa inconsciente está sugando minha energia, porque eu estou permitindo. Sim. Sendo com uma pessoa ou até um bem material. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter clareza e analisar. Hoje,
com o que eu tô apegado? Entendeu? E fazer o quê? Desamarrar isso, desapegar. Lógico. Porque fora a parte da cabeça que às vezes vem as coisas ruins, isso inconsciente está sugando a nossa energia também. Lógico. Entendeu? Então, às vezes a pessoa não percebe uns detalhezinhos que daqui a pouco ela vai lá, consegue consciente desamarrar, assim ela já se sente melhor. Simplesmente às vezes um comando que eu não quero mais pensar nisso, eu quero desapegar, tá tudo certo. Passou, foi, ela veio, começa até a ter uma vida melhor. Por quê? Porque ele estava sugando tanto, elas não estavam nem percebendo. Porque tudo é energia. Sim, logicamente. É isso, equivale, é bem interessante essa aí, a colocação é magnífica, de que também é outra parte do perdão, que às vezes ficamos presos. Então, o perdão é a mesma coisa, é uma amarração que você está com alguém. Então, quando você perdoa, você corta esse laço, corta essa amarração. Isso é um problema da pessoa. Se ela fez alguma coisa, se ela deve alguma coisa, é um problema dela. Corta esse laço, está tudo certo, segue em frente, Deus abençoe. Entendeu? Você vive, você corta essa energia, não fica gastando energia, você não está conectado, não precisa. Então, assim, a gente tem que aprender a largar, soltar. Aconteceu alguma coisa, tá, o que eu posso fazer? Vamos resolver, tá, vou agir. Não fica pensando, mas eu sei que você vai se desesperando. Não, tá tudo certo, eu vou resolver, acredite em você, acredite em Deus. Amanhã vai dar tudo certo e vou resolver da melhor maneira possível, seja uma grande coisa, seja uma pequena coisa, você consegue. O desespero, o que adianta? A gente volta na estaca zero. O desespero não muda nada, eu escolho agir da melhor maneira, a escolha é minha, mas eu tenho que estar antenado, sabendo lidar com aquele momento. Os momentos difíceis sempre aparecem na nossa vida. Quando a gente não espera, pum! E agora? O que eu vou fazer? Peraí, calma. Respira, age, raciocina, analisa, toma um copo d'água. Vou agir dessa maneira, da melhor maneira possível. Está tudo certo, vou resolver. Pronto, segue em frente. Pensa depois, você não se sentiu melhor do que se desesperar. O desespero leva você a baixar a sua vibração, a sofrer bastante. O sofrimento leva o quê? Mais sofrimento. Quando você cai num sofrimento, num outro sofrimento, numa mágoa, numa culpa, mais sofrimento e mais sofrimento. Então o que acontece? A libertação é o seguinte: imagina que encarnamos, estamos fazendo uma viagem de ida e volta, até como partirmos. Então o mundo quer nos prender, nos derrubar na nossa viagem. Então o que deixa nós presos é aquilo que não entendemos, ficamos presos, porque aquilo causa um baque muito grande. Então quer nos pegar. Você deixa se pegar por algo ou não, pelo entendimento. Simplesmente olha, analisa, seja observador do processo da vida, do que acontece com você. Largue. Aconteceu alguma coisa, uma desgraça, uma coisa ruim, uma coisa desnecessária, de repente, respire fundo, deixe passar. Você se sente bem, olha para o seu sentimento, você se sente bem. Então, a vida sempre há situações ruins, entre aspas, mas não é totalmente ruim, porque tem aprendizado. Sem grandes aprendizados, você não evolui muito. Então, tem coisas ruins que acontecem para você se fazer um pouco mais forte, fortalecer a sua escala evolutiva. As coisas vão acontecer sempre. Sempre. As pessoas que mais evoluem, as que mais sofrem. Por quê? Porque aprendem muitas coisas que dão um salto na evolução. Então, vale a pena aprender a lidar com esses momentos. Porque a gente tem escolhas em certos momentos quando acontece as coisas da vida. Só que para, respira, analisa o que você vai fazer. O que equivale nesse momento é como você age perante aquele momento. É isso que vai prevalecer o teu sentimento e o sofrimento ou não. Simplesmente faça o seu melhor e larga, está tudo certo. Deixa na mão de Deus. E pode agir de outra maneira também. Tem outras maneiras de agir. Quer colocar, Daniel, alguma coisa? Um outro exemplo, seja questão do apego, eu estava aqui pensando. Hoje muitas pessoas têm um apego à autoimagem delas. Também. Entendeu? Exemplo, as pessoas não fazem algo com medo que as outras pessoas vão pensar. Pensar também delas. E isso não deixa de ser preso, né? Isso. Também preso. Está apegado ao que os outros pensam sobre ela.
Às vezes impede ela de fazer muitas coisas, sendo se daqui a pouco o quê? Travou, né? Desamarrar, né? Vou fazer, tô nem aí que os outros vão pensar. Eu sei o que eu faço, eu tenho livre-arbítrio. Eles não, às vezes as pessoas têm medo. Ah, o que será que ela vai pensar? Será que ela vai falar mal de mim? Não, esquece, deixa o outro pensar o que ele quiser. Faz o que tu quer fazer. É interessante, aí tu começa a falar e começa a... Essa parte que o Daniel colocou é bem interessante também, porque, por exemplo, assim, o que o outro pensa de mim, ele pode pensar o que quiser, o que a outra pessoa. O importante é o que eu penso sobre mim. Ah, mas será que eu estou fazendo coisa errada? Se você refletir sobre isso e não está fazendo prejudicando ninguém, segue em frente, você está no caminho. Você tem que, às vezes, se expor um pouco. O que a pessoa vai pensar, isso é o problema dela, é o problema dos outros. Desde que você não prejudicar ninguém, que bom tem. Entendeu? As pessoas ficam presas às vezes, mas o que os outros vão pensar de mim nessa situação, ou daquela outra? Isso é problema dos outros. Cada um é livre de pensar o que quiser. E tudo bem. O cara falou assim de que, falou no podcast, o cara quando era mais novo brigava na escola, por quê? Porque os caras falavam um monte de coisa lá da minha mãe. Tá, mas tua mãe é aquilo que eles falavam? Não, então por que tu brigava, cara, se ela não é? Tu tá dando razão pra eles, então. Isso. Porque as pessoas falam, elas tomam aquilo ali como verdade. É o ponto zero. Não alimente aquilo que você não quer. Se você ficar pensando e alimentando, você vai crescer. Então dentro da sua mente, vem aquilo bugando, não sei o que aconteceu. Tá tudo certo. Você vai se resolver. Você tem que conversar com você mesmo. Aí aquilo ali vai dissolvendo. Se você dar corda, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco tá um prédio do tamanho de 10 andares que não segura mais. Entendeu? Na cabeça tem que conversar e dissolver isso. É possível? Sim, possível. Por quê? Aqui eu coloquei, eu aqui presente, o subconsciente, o inconsciente que está as coisas gravadas. Quem muda sou eu. Então, quando eu converso com o subconsciente, nos pensamentos que não estão legais. Eu converso que dou comando para ele, automaticamente tem uma mudança. Às vezes não é muito grande, mas tem. Automaticamente tem uma regulagem, vou regulando conforme eu vou conversando. E vai tendo um resultado. Isso é fato, isso é real. Provado cientificamente. Então, tudo relacionado ao que a gente falou, a mágoa, o apego, o perdão e outras coisas mais, é entender, porque quem regula sou eu. Então, eu regulo o meu inconsciente, o meu subconsciente. Então, ali que está as informações. E aonde que está a informação? Está no meu cérebro. Não, está na mente, está fora. Está no meu campo energético, onde está todas as informações que eu tenho. Antes de cair uma doença no meu corpo físico, de eu sentir algo, fica no meu campo energético, gravado. Depois passa para o corpo físico, como uma doença. É aí que é o negócio. A partir do momento que eu começo a entender o erro que está me relacionando, aquilo que eu sinto, eu começo a entender no presente aqui agora, e começo a transformar o subconsciente, que é o retorno dessa energia que me prejudicou. Se é possível que não entranhou no físico como uma doença. É uma reversão. Isso é um fato real. A física quântica ela traz essas partes de entendimento muito lógica de energia. O Daniel colocou aqui a parte de energia. Então a gente precisa entender várias situações para a gente entender o que está relacionado tudo aquilo que a gente sente, para começar a fazer sentido e trazer uma lógica real de entendimento. Senão fica tudo meio que voando na nossa realidade. Mas isso faz muito sentido e dá resultado, com certeza. Então, tudo ao seu momento vai se relacionando a isso tudo. A gente poderia trazer outras situações, porque, por exemplo, assim, as nossas crenças é que a realidade se torna real. O que eu acredito, o que eu entendo, o que tem relacionado com o que eu aprendi dentro do inconsciente. Então, a realidade está ali, através das crenças. Então, mudando as crenças, há uma realidade nova. Então, tudo é possível mudar, basta entender. Entendeu? Alguma dúvida nesse sentido, não?
Então a gente pode estar encerrando aqui. Tudo bem para vocês? Quer colocar ali alguma coisa? Posso dizer uma coisa interessante, tá falando ali do eu presente 10%, inconsciente 90%. O resumo que entra toda essa parte que tu comentou, que tudo que a gente precisa alterar na parte das emoções da gente, a gente precisa acessar o subconsciente para alterar na matriz. Sim. Para representar o aqui, o externo agora, que é o Cid que está aqui no 10%. Isso. Então, o Cid está com alguma mágoa, não é às vezes só eu e o Cid conversando, não. Às vezes ele tem que parar um tempo, se concentrar realmente e acessar aquela informação do subconsciente para ir moldando ali, entendeu? Para conseguir realmente chegar na raiz do problema. Na raiz do problema, Isso. que é onde entra a parte de meditação. Às vezes, não estou conseguindo. Procurar um especialista, um terapeuta, para estar guiando a pessoa naquela situação para resolver. Então, eu faço mentoria sobre isso e também oriento as pessoas nesse sentido. Né? Então, a gente faz a orientação disso aqui e traz uma abertura para a pessoa entender o que realmente tem. Porque não basta só conversar, tem que entender onde está a raiz do problema. Né? Certo? Então, isso aqui é só para ter uma pequena noção. Então, deixamos